comecei a nadar no golfinho no final de 87, né? Quando a minha família veio do Rio de Janeiro para Curitiba, os meus irmãos, né, o Daniel e o Matheus, eles já nadavam. Eu já nadava também lá no Rio, mas era, né, eu tinha 5 anos. E eles já estavam nadando um pouquinho e tal. Minha mãe, quando veio para Curitiba, já perguntou lá no Botafogo, onde a gente nadava, se alguém conhecia algum lugar para nadar em Curitiba. E aí já viemos para Curitiba já sabendo do golfinho. A minha mãe, eu lembro que até acho que a casa que eles escolheram já tinha também já era mais para região e tal. E enfim, sei que eu tinha antigamente a carteirinha. A gente mudou, sei lá, no 30 de novembro, 2 de dezembro estávamos matriculados no golfinho. Enfim, sempre foi um lugar que a gente ia, não era só para nadar, era um lugar para quase um contraturno, uma colônia, assim, passava a tarde lá, né, enquanto eu ia com meus irmãos, eles nadavam, cada um tinha um horário, mas a gente passava a tarde inteira lá, né. E, enfim, comecei a nadar e tal, entrei em todas as fases lá, acho que era robalo 1, robalo 2, peixe-espada e tal, até chegar na equipe, né. E eu entrei então no final de 87 e praticamente fiquei até o clube fechar, assim, parei na época do vestibular. Então, na época que a gente chegou, era um clube assim que tentava agregar bastante a família. Então, eram meus irmãos, cada um, né, tinha os grupos de amigos, mas eu era amiga dos irmãos, até o meu irmão é muito amigo do irmão da Fer. E, enfim, tinha aquelas gincanas, a gente vivia muito o clube, né? Aí, quando a gente foi crescendo e tal, melhorei um pouco, né? Mas eu nunca fui assim, nossa, que nadadora excepcional. Eu sempre fui uma nadadora mediana. Eu brinco que eu nadava socialmente. Nadava por conta dos amigos e tal, do grupo, para poder viajar e participar. Aí, isso foi até 94, né? A gente já estava nadando com a Missima. E aí quando chegou a equipe do pessoal da Moby Dick, né? Que daí veio o Homero e tal. E isso em 94, acho que foi em 94. 94. E aí a Fer, já éramos bastante amigas, né? A gente já treinava com a Missima, né? Sim. Isso, com a Missima. Só que era assim, a gente treinava das 3 às 5. E aí a equipe principal, que era do Homero, treinava das 5 às 7 e tinha a Thaís também, que era da nossa idade. Na verdade, no golfinho tinha eu, a Fer e a Thaís, de 82. Daí chegou a Alessandra. E a Thaís e a Alessandra sempre já estavam se destacando, né? Já andavam super bem. Elas, né, individualmente, finalistas e tal, dos campeonatos, medalhistas, enfim. E aí a gente viu, né, o Homero e a Missima viram que a gente tinha um potencial muito bom, né? Só que eu e a Feira a gente tinha que nadar um pouquinho melhor para dar. A gente tinha que dar aquela tapada de buraco bacana. Não dava pra ser mais ou menos. Ainda bem que a gente sabe, assim, que a gente era... nós éramos as pessoas certas. Pessoal do meio ali. Na hora certa, assim. A gente tava Bom, só tinha gente mesmo, né? Então... Aí, o que aconteceu? Como a Alessandra já treinava com o Homero, ela treinava das 5 às... Em princípio, treinaria das 5 às 7 e a gente das 3 às 5. Então, a gente não se encontrava. Aí, o que foi feito foi um horário especial, assim. A gente treinava das 4 às 6, né? Lembra disso? É mesmo? Pra daí treinar um pouquinho de revezamento. Treinar um pouquinho de revezamento com a Ali. E daí foi um negócio inovador, né? Porque a gente começou a treinar a saída lançada. Isso foi É verdade. Acho que ninguém fazia saída lançada na época, né? A pessoa vai chegando. Tá chegando, você acompanha, você não fica paradinho. Então você já se movimenta antes da pessoa chegar, para quando a pessoa bate, você já tá saindo. Não perde aqueles. Enfim, a gente Mas isso precisa treinar junto, né? Porque você tem que conhecer muito a pessoa que tá chegando ali para dar certo, senão queima, né? Então a gente treinou muito isso, acho que 1 ano e meio, né? Desde que a Ali chegou até, de fato, esse campeonato brasileiro infantil que foi em 95. Que foi lá no Rio de Janeiro, foi assim, nossa, a gente tinha uma expectativa muito grande, né, treinamos 1 ano, quase 2 anos por conta desse campeonato, e foi o máximo, né, porque era uma piscina montada na praia de Copacabana. Aquelas da arena de vôlei era piscina, assim, então foi mágico, assim. E a gente, né... A gente foi em 4 atletas,
8 pais e 2 técnicos. Então, tamanha era a nossa expectativa. E só desses 4? Só porque só tinha gente no infantil. Eu acho que até tinha dos meninos, mas eles não foram, né? Quem que era da nossa cidade? Eu não me lembro. Eu não sei por que os meninos não foram, mas assim, não tinha também, não era uma equipe grande, mesmo que acho que da nossa cidade, talvez o Fote e o André, né? Não lembro. Mas enfim. Aí foi a gente, né? Claro, eu, né, individualmente devo ser, talvez, nem lembro se eu nadei alguma prova, mas se nadei, eu sei que o meu resumo na vida, eu peguei 3 primeiras reservas em brasileiro, ou seja, 3 17º, individualmente, em toda a minha carreira da natação. Mas o revezamento, né, a gente tinha que melhorar, assim, eu e a Fer, né? A Cima, esses dias que me lembrou, vocês faziam 31 e tinha que nadar para 29. As duas, né? As duas. E foi, né? Foi muito legal. Foi muito emocionante, assim, foi primeira vez, acho que na minha vida, né? Não só na natação, em que a gente criou um objetivo, se dedicou para aquilo e foi lá e foi bem sucedida. Foi muito bacana. Acho que eu lembro que como eu cheguei em 87, tinha ainda o resquício do pessoal que nadava bem na década de 80, mas no início dos anos 90, eu acho que o golfinho tinha dado uma estacionada, talvez. Eu não lembro de ter... Fazia anos, então, que o golfinho não tinha uma medalha em brasileiro. Eu lembro até que na época já era o Coraci, né, que ficou até agora, assim. E eu lembro dele nos parabenizar e falar, de volta, né, que bom ver, de ter esse reconhecimento do clube, né, com esse status nacional, e a gente poder colocar de volta o golfinho lá no pódio. Foi muito bacana. E nesse campeonato, inclusive, a gente nadava o 4x50 livre, né, que era a prova que a gente estava treinando. Mas daí, no fim, a gente ainda conseguiu uma medalha do 4x100 medley ou 4x100 livre? 4x50 medley e 4x100 livre a gente ficou em quarto. Absurdo, assim. Foi... A gente era nada e foi muito quase que a gente ficou em terceiro. Esse a gente não tinha nenhuma expectativa. Zero expectativa, foi muito bom e a gente ficou em terceiro no 4x50 medley empatado, também. Né? Foi muito divertido. Foi. Empatamos no terceiro. Super fora, assim. Então, acho que a gente superou muito, 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 assim. Todo mundo superou muito, mas eu e a Thaís foi, assim, muito. Assim, por um né, 50 metros é muito rápido. Eram 2 segundos. Você pensar, é ridículo, assim, o que a gente tinha que fazer, assim. E a gente fez e... Era uma responsabilidade. Até vendo o vídeo, né, quando eu entreguei o vídeo, eu tava vendo, né, como eu e a Fernanda, então a gente nadava no meio, né, porque eu não lembro quem que era, ou quem que fechava, acho que a Thaís fechava. Aí, assim, elas nos entregavam com uma certa distância e a gente tinha que tentar perder o menos possível. E foi isso mesmo, né? Então, vendo ali, a gente entrega, dá pra... E a Thaís fechava com muita garra, assim, as duas, né? A Ali e a Thaís tinham, assim, uma gana esportiva muito grande. Era lindo, assim, de ver, assim. Foi muito legal. E, assim, essa foi a minha experiência maior como atleta, assim, né? E depois, assim, até daí no juvenil, como podia misturar a idade e tal, daí já teve outras pessoas que nos substituíram, né? Não sei se você... Eu lembro que me substituíram, mas você não... A Raquel entrou no teu lugar um tempo e eu fiquei. E a Biju... E depois, quando a gente mudou de categoria, entrou a Biju e a Priscila Kinoshita no meu lugar. Porque daí eu também voltei no revezamento 2 anos depois, né? No juvenil 2, que daí foi lá em Belém, que daí a gente ficou em terceiro. Mas enfim, como atleta era o meu objetivo, assim, eu nunca tive, né, criei grandes expectativas, mas eu acho que isso foi um grande aprendizado para a vida, né, até profissional, de você conseguir, pela disciplina, atingir o objetivo. Eu acho que isso foi o maior aprendizado do esporte e poder nos manter, assim, longe de outros problemas, né, que a adolescência e podem nos trazer, porque a gente eu me sentia super atleta e tal, ia pro colégio depois da aula, depois de nadar de madrugada e nossa, que a Thaís faz natação e tal, eu achava que era um grande diferencial e de fato foi, assim, né, para minha formação como pessoa. Até hoje, como você perguntou, o golfinho para mim são meus grandes amigos, né, eu tenho a Feira, minha amiga
Até hoje, a Feira, a Biju, a Carol, a Raquel, a gente se fala muito, os meninos, enfim, são meus amigos, né? Que a gente brinca até que nós somos irmãos, né? Que crescemos juntos e vivemos muita coisa juntos, já nos formamos, já casamos, alguns se separaram, enfim, a gente está vivendo, hoje a gente tem filhos, nossos filhos de vez em quando estão juntos, enfim, e isso por conta do golfinho. Eu não tenho tanta... que eu olho o golfinho, acabou, o espaço físico acabou, mas assim, o que ficou foi a nossa amizade. Eu acho que nada é para sempre, né? Difícil hoje em dia que aquilo se mantivesse do jeito que era antigamente, né? O mundo mudou muito, então era difícil realmente mantê-lo aquilo do jeito que era, na forma que a gente tinha, enfim, mas o que ficou foram as amizades mesmo. Contar que quando eu e a Feira, a gente ficou bem amigas, quando eu me mudei, né? Eu morava mais perto do Golfinho, a gente foi morar aqui no Cabral e pegávamos ônibus juntos. Então, a gente ficou bem amiga por conta de pegar o Interbairros 2 lá pro Golfinho. Com 11 anos. Com 11 anos, minha mãe me deixou ir sozinha. Sozinha não, que era comigo e com a Biju. Sozinha, sem ela. E eu fico pensando que, né, o que a gente faz com 11 anos hoje... O que nossos filhos vão fazer com 11 anos sozinhos. E isso, para mim, traz pra gente uma responsabilidade que sem preço, assim, né? De você... Eu lembro que assim, eu ganhei minha chave de casa, porque eu podia sair, né? Isso me representava muito quando eu pude fazer isso. Então, assim, você ir e voltar sozinha de noite, porque daí a gente já nadava das 5 às 7, então a gente voltava de noite. E ok, a gente se virava, ia e encarava, e acho que a gente é o que é por tudo isso, né? E isso pra nós não tem preço, assim, que trouxe pra gente, assim. É muito bom. A minha história com o golfinho começou também quando os meus pais chegaram aqui. Na verdade, a minha tia e os meus primos já nadavam, né? E então, quando a minha mãe veio, já veio certa de que ia para lá também com eles. Então, eles vieram em 81, e meus irmãos já começaram a nadar. Então, quando eu nasci, eles já nadavam. Eu fui pro golfinho, eu tinha 2 anos. Um pouquinho antes até, que na verdade minha mãe ia levá-los e eu ia junto. E comecei a nadar e assim fui. Na verdade, desde que eu me lembro, eu nadava. Aí fiz algumas coisas, outros esportes junto, assim, mas chegou uma hora que eu tive que me dedicar e escolhi a natação mesmo. Eu fiz ginástica olímpica, era ótima. Até que eu caí e vi que aquilo não era pra mim, entendeu? Vamos trabalhar numa coisa um pouco menos radical, né? E aí fui nadar. E nunca mais parei. Para mim, Thaís já contou tudo, a história dela é a mesma que a minha, de realização, tudo pessoal para nós foi a mesma coisa. E para mim, assim, o que fica é essa noção de responsabilidade, de força, de determinação, de fazer a coisa acontecer, de às vezes todo mundo fala, é um esporte individual, é um esporte individual, né, que você fica ali no seu quadradinho contando azulejo, vai e volta, mas é individual, mas você cria um senso de coletividade. Às vezes, no nosso caso, que a gente tinha, né, o revezamento, que de individual não tem nada, né, mais ainda, porque a gente, né, treinava para um bem comum. Mas mesmo nas provas individuais, a gente torce tanto pelos outros, a gente quer tanto que tudo aconteça, que para todo mundo. E isso, para mim, hoje, assim, é tão importante, é importante para a gente, para a nossa vida profissional também, importante para passar para os nossos filhos. Então, assim, o que fica para mim são essas lições de caráter, de tudo. E os meus amigos, irmãos, são do golfinho. Com elas que eu conto para tudo, assim, para qualquer coisa. Então, para mim, assim, são as irmãs meninas que eu não tive.
A minha penca de irmão tá aí, firme e forte, cada um no lugar, né? Hoje em dia é assim. Então as meninas me completam, assim, a minha vida pessoal. Então, para mim isso foi a coisa mais linda, assim. E da minha família, assim, eu vejo, assim, esses dias eu vi um vídeo do meu pai numa... Esqueci o nome, que você acabou de falar, fazia gincana, né? Azul, vermelho e branca e tal, e ele estava vestido de mulher. E não era assim, eram os meus primos participando e eles estavam fazendo um teatro da Bela Adormecida. Então tinham vários personagens e o meu pai era tipo, talvez a madrasta, era alguém assim. Aquilo me emocionou de uma forma, não só por ser meu pai, mas assim, o amor que eles entregavam para aquilo, assim. Então eram, assim, as lembranças que eu tenho de domingo, de fazer churrasco na churrasqueira, de passar o dia, assim, não só a gente e os amigos, mas os nossos pais, se entendiam de uma forma, se doavam para aquilo, os pais, né, meu pai não, mas os pais que construíram aquilo, que investiram dinheiro, que investiram amor, que investiram suor pessoalmente naquilo, assim, era muito bonito de ver, assim, coisa que hoje, assim, infelizmente a gente não vê, assim, essa comunicação de pai dessa forma, numa época que não tinha WhatsApp, né, numa época que não tinha grupo de WhatsApp, né, que eles combinavam tudo na cara e na coragem, né, que botavam os filhos, né, dos amigos para dentro da sua casa, né, a gente dormia direto um na casa do outro e se identificava com os tios daquele jeito como se identificava com os próprios pais, assim. Para mim, assim, é uma lembrança muito linda de eu estar na casa dos meus amigos e dos meus amigos estarem na minha casa, os amigos dos meus irmãos, aquela galera, todo mundo junto e estava tudo certo e estava tudo bem. Onde comiam 6, comiam 12. Então era muito legal, assim. Então, para mim, isso fica no meu coração para sempre, de uma maneira muito linda.